Loucuras políticas do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Deus, quando vier, que traga sementes. Já tá no ar? Loucuras políticas do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Hoje, Luiz Carlos Bosio. Luiz Carlos Bosio, ontem falando com você ao telefone, você disse uma coisa. Economia verde. O que é isso? O que significa economia verde? Bem, Fábio, é um prazer estar aqui com você novamente. Nos encontramos há 4 meses, quando colocamos alguns tópicos naquela entrevista anterior. Dentre esses tópicos, aquilo que nós entendemos que é o futuro da humanidade em termos econômicos, a economia verde. Fábio, amigos, a economia verde não é aquela que está fundamentada apenas no programa do nosso partido. É algo muito avançado, muito além de algo escrito, de algo que se mentalizou e se concretizou no programa do Partido Verde há 20 anos, mais ou menos, que significa um entendimento melhor da sociedade em relação a métodos de produção, sem degradar o ambiente que nos mantém vivos até aqui. Por exemplo, hoje nós trabalhamos muito a questão dos créditos de carbono. Vejam que quando se fala em crédito de carbono, imediatamente nós imaginamos que temos um volume de recursos financeiros para financiar todo o sistema de poluição das grandes cidades, dos grandes empreendimentos. Esses recursos financeiros que fundamentam a economia e advém da área de produção, na realidade, eles são trocados por uma coisa que se chama mecanismo de desenvolvimento limpo, financia esse mecanismo de desenvolvimento limpo, por um lado, e por outro lado, de onde vêm esses recursos financeiros, é de um empreendedor onde se dá o direito dele poluir. Por exemplo, se São Paulo carrega diariamente na sua atmosfera vamos dizer, 1 milhão de toneladas de gases de efeito estufa, e nós queremos melhorar o rendimento da cidade, nós vamos buscar recursos de um investidor que polui em algum lugar do planeta, ele vai trazer esses recursos para cá, e São Paulo vai implementar financeiramente esses recursos na sua modalidade de vida na cidade, reduzindo a emissão de gases. Então, isto se chama modernamente de um processo de economia verde, onde um empreendedor financeiro que polui paga para um outro que quer deixar de poluir, não poluir mais. Agora, Bosio, deu para entender? Hoje eu fui fazer inspeção veicular, né? É uma boa ideia? Quem teve essa sacada na inspeção veicular? Apesar que tá todo mundo meio puto de pagar R$56, mas eu acho uma sacada, né? Uma boa ideia, né? Não, excelente. A inspeção veicular faz parte de um processo de economia verde, né? Ela foi criada num primeiro momento, né, da administração José Serra, onde estava lá o nosso secretário do Verde e do Meio Ambiente, o Eduardo Jorge, e custou um pouquinho a pegar esse entendimento na cidade, porque nós temos quase 6 milhões de veículos para uma população de quase 12 milhões de habitantes. Então nós temos, na proporção, 2,3 habitantes por veículo, né? Muitos desses veículos, dessa frota na cidade de São Paulo, ela está constituída por automóveis que têm 5, 6 anos de idade acima, né, estão sucateados. Então, não vou dizer sucateados, eles estão rodando. No entanto,
esses automóveis estão com um motor constantemente desregulado, amortecedores desregulados, pneus gastos, porque não se pode crer que um automóvel que tenha 5 ou 6 anos de idade deva necessariamente estar na casa de alguém que pode pagar por um veículo 0 quilômetro. Então, esses veículos, na sua grande maioria, eles estão espalhados na periferia da cidade, poluindo a cidade. E você sabe bem que um material desgastado, ele precisa de manutenção. Claro. A inspeção veicular determina quanto que este veículo polui e o que é preciso fazer para deixar de poluir. Então é um negócio fantástico, o secretário Eduardo Jorge é um entusiasta disso, nós também somos, e entendemos que todo o aprimoramento do processo de acompanhamento dessa poluição a partir dos veículos, né, dos automóveis no primeiro momento e motos no segundo momento, que segundo as informações que se tem, com base em economia verde, elas têm um custo social fortíssimo, porque elas poluem até 10 vezes mais do que um veículo desregulado. Isto, uma moto nova, que dirá uma moto desregulada. Então tem que inspecionar. Agora, houve uma grande sacada 100 anos atrás, que foi o represamento da Billings e da Guarapiranga. Se me corrija se eu não estiver errado. Sim. E a cada 3 copos d'água tomados na cidade de São Paulo, um vem da represa da Guarapiranga. Por que as pessoas ali que têm sítios maravilhosos, de repente não tem isenção de IPTU da prefeitura, já que aquilo ali tem que ser preservado a qualquer custo? Porque aquela área, com o passar do tempo, foi sendo adensada, né, populacionalmente, e foi se transformando num caos, né? E realmente é um caos. Até chegar ali no quilômetro ali na estrada de Mongaçu, até chegar ali, você vai passando Jardim Ângela, Jardim Jacira, e aí vai indo, e tudo meio desordenado, meio confuso, enfim. Então, Fábio, essa questão do entorno das represas, né, é uma questão séria. Nós entendemos que se trabalharmos adequadamente o meio ambiente, assim, a grosso modo, né, não vamos também entrar em especificações, né, e até nem determinando por que essas pessoas foram se fixar ali, criando núcleos populacionais. Mas se nós entendermos que a população futura há de necessitar de água potável para continuar vivendo, né, nós deveríamos também compreender, e você tem toda a razão, que aqueles que preservam o meio ambiente deveriam ter um benefício a mais do que aqueles que não preservam o meio ambiente. Essas áreas que você citou, quando elas foram constituídas para o represamento das águas, houve um aproveitamento nas áreas de mananciais, cujos córregos migraram para o enchimento das caixas da Billings e da Guarapiranga. A represa Billings tem cenários magníficos, né? Ali na saída ali da Anchieta, na entrada para Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, aqueles cenários são bucólicos, né? A Guarapiranga, da mesma maneira, da mesma forma. Outro dia nós estivemos lá na casa de um amigo em Bugaçu e eu pedi que ele olhasse para aquele monte de luzinhas em cima do morro, disse a ele: cuide de sua propriedade, meu amigo, porque aquelas pessoas que estão lá um dia descem e vão invadir uma área limpa, uma área virgem, da mesma maneira como invadiram esta área de morro, que era a recarga ou a carga hídrica da represa da Guarapiranga. Esse amigo riu, mas ficou preocupado, porque a população não deixa de crescer, a população continua produzindo indivíduos, e indivíduos precisam comer, calçar, vestir, trabalhar. Indivíduos precisam produzir renda. E a questão da água, Fábio, é uma coisa seríssima, porque se nós não tivermos uma água adequada ao consumo de um conjunto populacional em condição de produzir, com base em economia verde ou não, nós vamos ter uma sociedade que se degrada ao dia a dia. Então, a questão da Billings e da Guarapiranga, ela precisa ser revista de forma muito natural, muito segura, do ponto de vista de espécie humana e não só do ponto de vista social. Claro. Nós não podemos ter aquele pensamento mágico ou messiânico de que temos que preservar a todo custo a vida do ser humano. Nós temos que preservar fundamentalmente a espécie humana. E na preservação da espécie humana nós temos que buscar mecanismos de preservar também os micro-organismos que formam os ecossistemas que estão no entorno dessas duas represas. Luiz Carlos Bosio no Loucuras Políticas do Alexandrelli, temos perguntas. Olha,
Joaquim Flaubert, ó. Flaubert. É, escritor francês. Esses créditos carbono são cedidos também a empresas e indústrias estrangeiras, no caso da compra de alqueires na Amazônia? Deveriam ser. O problema da Amazônia em relação a crédito de carbono é algo singular. Quando o mecanismo foi desenhado, lá na criação do Acordo de Quioto, né, que formou o Protocolo de Quioto, cujos países signatários são aqueles que empreendem, que dispõem de recursos financeiros para alimentar o sistema de mecanismos de desenvolvimento limpo, e 2 países não aderiram, né, principalmente 2 países não aderiram, que foram a Alemanha e Estados Unidos. Aí nós tivemos um problema sério, porque a Alemanha é o país que mais produz receita na Europa. E Estados Unidos é o país que mais produz receita no mundo. No momento em que esses 2 governos não aderiram ao acordo, ficou muito difícil a sustentação financeira do mecanismo. Quando se abriu a possibilidade de preservar os recursos hídricos, os recursos naturais, os recursos de florestas, né? E eu falo florestas, porque existem vários biomas dentro da Amazônia, né? Esses recursos que deveriam ser financiados com determinação de volume de gases de efeito estufa, a partir das queimadas, a partir das algas, dos micro-organismos, né? do gás metano, principalmente da ocupação desregulada da floresta, né? E das áreas desmatadas, esses mecanismos não puderam ser adequadamente empreendidos e financiados por uma questão política, né? O que aconteceu é que, com base num modelo que estava muito bem adequado, ele foi aberto também à iniciativa privada, principalmente à agricultura, ao agronegócio e à agropecuária. E o que aconteceu foi de que, ao haver um empreendimento a partir desses 2 modelos de ocupação, o próprio investidor, aquele que polui, principalmente o mercado asiático, que é altamente poluidor, ele se sentiu inibido em financiar esses projetos. Eu mesmo, Fábio, participei de um projeto lá no Pará, que era uma área reservada ao plantio de pinhão manso, com um único objetivo: produção de biodiesel. Só que era o projeto tecnicamente era belíssimo. Era um projeto que vinha financiado dentro desse mecanismo de desenvolvimento limpo por um grupo de investidores chineses. Eles chegaram a transferir para cá algumas famílias, e o objetivo era trazer 10 mil famílias. O resultado é que se formaria ali uma cidade, a exemplo de Fordlândia, como o Henry Ford fez lá nos anos 30 na Amazônia, né? E que haveria uma ocupação estrangeira sobre solo brasileiro. O governo brasileiro não permitiu e o projeto acabou ali. Resultado: este financiamento dos chineses, que deveriam trabalhar adequadamente um mecanismo de desenvolvimento limpo sobre a floresta amazônica, ou dentro da floresta amazônica, acabou financiando a ocupação agroindustrial dentro da floresta amazônica. Então, desmataram, criaram áreas, limparam áreas, ocuparam com gado, ocuparam com soja, ocuparam com arroz, e o resultado é aquilo que a nossa Marina Silva diz: a floresta está sendo ocupada, está sendo desbastada, e a região está sendo ocupada inadequadamente, né, por pessoas que sequer têm ideia de como é o funcionamento daquela região, daquela floresta, da vida, né, que, se continua existindo ou outrora existia lá, se transformou em algo para uma economia verde futura imprestável. Então, esse é o resultado da ocupação inadequada da região amazônica. Luiz Carlos Bósio, a Maria do Carmo está perguntando: qual tipo de veículo polui mais? O álcool, gasolina ou diesel? Tinha uma encrenca aí do diesel, Sim. Partículas de enxofre. Partículas de Não precisamos enxofre. nem mais pro inferno, né? Partículas de chumbo, né? Bem, todo veículo desregulado, a questão a pergunta foi bem colocada, viu? Mas todo veículo, como é o nome dela? Maria do Carmo. Maria do Carmo, todo veículo desregulado polui.